gente vai trazer atualização envolvendo o Gerson, que realizou o exame no joelho esquerdo. Vamos falar também de Bruno Henrique, que não compareceu ao STJD. Tem também informação sobre Alcaraz, muita gente dizendo que ele bateu a meta. Será que é verdade? Tem também atualização sobre Jorginho, tá? A gente vai falar sobre o Jorginho também no vídeo de agora. E tem a lista de convocados do técnico Ancelotti. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E vamos para as informações. É o seguinte, galera. Vou começar falando sobre o jogo de ontem ainda. Eu estou vendo muita gente da imprensa, sobretudo imprensa paulista, querendo dar uma narrativa de como se o Flamengo tivesse vencido por conta das polêmicas da arbitragem. A arbitragem foi polêmica? Sim, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. E, para ser sincero, acho que o Flamengo foi até mais prejudicado, porque ainda teve o cartão amarelo para o Gustavo Gomes, que poderia ter mudado a história do jogo também. O Palmeiras ficaria com 1 a menos. Então, essa narrativa não vai colar. O Flamengo ganhou do Palmeiras porque o Felipe Luiz foi extremamente inteligente. O Flamengo não teve uma exibição de gala, muito pelo contrário. Acho que o jogo no primeiro tempo foi bem chato, segundo tempo o jogo melhorou, mas nos 90 minutos o Flamengo mereceu vencer, e venceu porque o Felipe Luiz foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele mostrou que estudou demais a equipe do Palmeiras, inclusive o segundo gol com participação dos 3 jogadores que ele colocou em campo. O Alacian, Pedro e o Ayrton Lucas, que foi o autor do segundo gol. Então essa narrativa não cola. O Flamengo ganhou porque mereceu ganhar e porque o Felipe Luiz mostrou novamente porque que ele é um grande treinador. E sobre o Alacian, uma curiosidade aqui, números do SofaScore. O Alacian do Flamengo é o jogador da Série A que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025. Segundo o SofaScore, esses são os números do jovem de 20 anos. 12 jogos, sendo um como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 46 minutos para participar de gol e 2,8 finalizações para marcar. Ou seja, ele precisa de menos de 3 finalizações para poder fazer um gol. Então, números interessantes do Alacian, que recentemente não foi relacionado em algumas partidas do time profissional. Hoje a gente já trouxe aqui o motivo. Não estava desempenhando bem no dia a dia, mas é um garoto que, com a cabeça no lugar, vai voar. Ainda bem que ele botou a cabeça no lugar, voltou a desempenhar bem no dia a dia e tem sido convocado pelo técnico Felipe Luiz, que continue assim o Alacian, porque você tem um futuro extremamente promissor. E por falar em atacante, Bruno Henrique não compareceu ao STJD como havia sido convocado, mas não foi culpa do atacante. Informação que a gente apurou. O STJD remarcou 3 vezes o horário de depoimento do Bruno Henrique. Seria online às 15 horas da tarde, depois às 13, aí depois anteciparam para a parte da manhã. Mas o Bruno Henrique estava no CT Ninho do Urubu treinando pelo Flamengo, como já estava previsto. O treino do Flamengo começou 10 horas da manhã. Ou seja, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O STJD mostrou aí, digamos assim, uma certa desorganização. E aí, um novo depoimento, um novo dia para o Bruno Henrique depor vai ser marcado. E a gente vai informando por aqui. Agora vamos falar de uma notícia maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava com um certo medo do que havia acontecido com o Gerson. Ontem, nas outras redes sociais, eu até publiquei que na primeira análise dos médicos, algo de grave havia sido descartado, que não parecia ter sido nada grave, mas é óbvio, como vocês médicos me acompanham aí, o médico, para dar um diagnóstico, precisa dos exames. Fizeram uma primeira análise ali no vestiário, mas precisava dos exames. E aí, os resultados dos exames saíram. E o Flamengo divulgou o seguinte: substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Gelau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ufa! Eu estava com certo medo e receio de que ele tivesse rompido alguma coisa, porque o lance foi extremamente feio, gente. O pé dele prendeu, o joelho virou. Ah, é culpa da grama sintética? Gente, não sei. Não sei, isso aí é um velho e longo debate. Não vou ficar aqui falando da grama sintética, que eu acho que não deveria existir, mas é uma opinião minha, é algo pessoal. Isso aí é um debate longo, mas que bom que não aconteceu nada de grave com o Gerson. Torcer para que ele fique à disposição já para quarta-feira, para o jogo contra o Deportivo Táchira,
E no domingo o Flamengo enfrenta a Fortaleza, jogo inclusive que, se tudo der certo, o Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro novamente e aí chegar ao Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro. Seria extremamente importante para as pretensões rubro-negras na temporada 2025. Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né, nesse final de semana, e aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Tanto Flamengo quanto representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados na contratação desse jogador pelos valores que teoricamente o Flamengo venderia ao Everton. Então é isso, só trazendo a informação para vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. Tem alguns nomes aí inesperados, tem ausência importante e tem também 5 jogadores do Flamengo. Papel e caneta na mão, galera, vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza são os 3 goleiros. Hugo Souza, para mim, uma surpresa. E não que eu não goste do goleiro, acho um baita goleiro, sempre falei isso desde os tempos de Flamengo, mas eu acho que tinha outros na frente dele. Bem outros na frente dele. Por exemplo, o Léo Jardim do Vasco está na frente dele. Mas quem? O próprio Everton do Palmeiras, eu acho que é um goleiro melhor do que ele. E não vejo nenhum problema aí, o fato dele ter 37 anos, sendo que a Copa do Mundo é ano que vem. Mas vamos lá. Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Flamengo, Andrés Pereira Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, que ele pertence ao Chelsea, aquele cria do Vasco, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta, Gerson, Flamengo. Atacantes: Anthony Betts, Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Richarlison, um jogador que ele conhece há muito tempo, voltou a jogar bem lá no futebol inglês. Para mim, nenhuma surpresa. Inclusive, falei no SBT recentemente que o Richarlison deveria voltar por conta da relação dele com o Ancelotti. Casemiro também voltando, nenhuma surpresa. Acho até que vai fazer um bem danado para a seleção brasileira. A liderança dele, para mim, é um jogador de altíssimo nível. Cara, 5 jogadores do Flamengo e a ausência do Neymar. Vocês perceberam aí que eu não falei o nome do Neymar, o que eu acho um acerto. Eu estava nessa expectativa, falei isso aqui, falei no SBT também. Qual seria a postura do Ancelotti em relação ao Neymar? E mostrou: Neymar, se você não merecer, você não vai ser chamado. Alguém tem dúvidas que se fosse o Dorival Júnior, o Neymar estaria nessa lista? Claro que não, né? O Dorival disse na última convocação dele que estava montando o time em prol do Neymar, para jogar pelo Neymar. Eu acho que o Ancelotti, a gente pode discutir aí Hugo Souza, alguns nomes. Por exemplo, ele chamou Andrei Santos, com todo respeito ao Andrei, que eu gosto do futebol dele. Mas o João Gomes e o André, ambos do Wolverhampton, para mim, estão na frente dele. Eu não chamaria o Andrei. A gente pode discutir um outro aí, mas de maneira geral, uma convocação tranquila. E vocês? O que vocês acharam? 5 jogadores do Flamengo. Quero a opinião de vocês sobre essa lista aí do Carlo Ancelotti, ou para os brasileiros, Carlinhos. Torcedor brasileiro, segura essa. A era Carlo Ancelotti na seleção brasileira começou oficialmente, e o italiano já chegou mostrando que não está para brincadeira. Saiu a primeira convocação do professor multicampeão, e,
para a alegria da nação rubro-negra, o Flamengo simplesmente dominou essa lista. São nada mais, nada menos que 5 jogadores do Mengão na seleção. Isso mesmo, 5. O manto sagrado vai estar pesando forte nos próximos jogos do Brasil. E olha, quem ficou de fora também chama muita atenção. Neymar? Nem apareceu. Rodrigo? Ficou de fora. Endrick? Tá machucado. Parece que Ancelotti já quer colocar sua cara na seleção e tá deixando claro que quem estiver voando, vai jogar, não importa o nome. Anota aí, torcedor, porque essa lista tá pesada. No gol, uma baita surpresa, Hugo Souza, sim, o goleiro do Corinthians, foi chamado. Alisson e Bento, agora no Al Nassr, completam os 3 paredões. Na defesa, se liga. Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo, estão lá. É o Mengão simplesmente dominando a defesa da seleção. Junto com eles, nomes como Beraldo, Marquinhos, Alexandro, Carlos Augusto e Wanderson fecham a linha. No meio de campo, tem aquele cara que a torcida do Flamengo sonha de volta, Andréas Pereira, além do nosso querido Gerson, o Coringa rubro-negro. Eles se juntam a Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Andrei Santos. E olha esse ataque, meu amigo. Rafinha, Richarlison, Antony, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Estevão e, claro, Vini Júnior, que hoje é simplesmente o melhor jogador do mundo. E se você acha que acabou, nada disso. Essa convocação veio cercada de expectativa e polêmica. A ausência de Neymar gera debate no país inteiro. Afinal, desde outubro de 2023 ele não veste mais a amarelinha. E para esquentar ainda mais os bastidores, Ederson, goleiro do Manchester City, ficou de fora por conta de uma pubalgia. E segura mais essa, Rafinha já chega pendurado, tá fora do jogo contra o Equador por acúmulo de cartões. E para quem achou que Ancelotti ia chegar só observando, tá muito enganado. Ele já chegou dando o recado, quem tiver jogando bola, quem tiver voando no clube, vai para a seleção. E quem não tiver, não importa se é estrela ou não, vai ficar assistindo pela televisão. A preparação já começa na próxima segunda-feira no CT do Corinthians. E olha, não vai ter tempo para descanso, não. Na terça, a seleção já embarca para Guayaquil, no Equador, onde encara os donos da casa no dia 5 de junho. Depois, dia 10, o confronto é contra o Paraguai, em São Paulo. E o clima não poderia ser de mais pressão. Afinal, a seleção vem de uma surra, uma goleada amarga de 4-1 para a Argentina, e hoje ocupa a 4ª colocação das eliminatórias, com 21 pontos. Ou seja, não tem margem para erro. Ou joga bola, ou complica o caminho para a Copa do Mundo de 2026. E olha, torcedor, a apresentação de Ancelotti foi de arrepiar. O italiano, que já é uma lenda no futebol mundial, falou emocionado que está realizando um sonho em comandar a seleção brasileira. E não parou por aí. Recebeu um vídeo do mestre Carlos Alberto Parreira e, ao vivo, um baita abraço do eterno Felipão, que ainda presenteou o novo técnico com um agasalho da seleção. Junto com ele chegam os caras de confiança, Paul Clement, Francisco Mauri, Nino Fulco, Simone Montanaro e Cristiano Nunes, do Atlético Mineiro, que se junta como preparador físico. Agora é isso, meu parceiro, a Canarinho tá nas mãos de um dos maiores técnicos do planeta, e a pergunta que fica é, será que agora vai? Será que o Hexa vem? Uma coisa é certa, a nação rubro-negra vai estar mais representada do que nunca nessa caminhada. Tamo junto, galera. Beijo, uma ótima semana para vocês, forte abraço, fui!